A paz de Cristo Jesus, meus queridos e amadas do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um que irá passar por este vídeo, que o Senhor possa livrar, proteger, guardar, de todos os males, amém? Eu trago para os vossos corações hoje apenas 2 versos, que Deus mudou aqui, tudo aqui, e eu sou muito, grata ao Senhor por Ele me direcionar, Louvado seja o nome do Senhor. E Ele me direcionou aqui para 2 versos, verso de número 2 e verso de número 7, do capítulo 11 de Salmos, que está falando desta forma. Verso de número 2. Pois eis que os ímpios amam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras nos retos de coração. E aqui o verso 7 diz: porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados e queridos, aqui o Salmo está falando sobre o quê? Sobre os ímpios, E sobre, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os retos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O verso de número 2 está falando que, pois eis que os ímpios amam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras nos retos de coração. Ou seja, aqui os retos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, são atingidos, atacados por ímpios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque diz aqui a Bíblia que os ímpios, eles armam laços, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Armam arco, põem flechas na corda, para com elas atirarem as escuras nos retos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, está havendo aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um ataque aos retos de coração, ou seja, aqueles que estão andando na presença de Deus, que estão na presença do Senhor. Porém, os ímpios estão sendo usados, Estão armando aí os seus arcos, as suas flechas, para estarem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aí atacando os retos, as escuras, ou seja, pelas costas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, E o Senhor está dizendo que Ele é justo e ama a justiça, e Deus entrará com justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor também está, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com os olhos dele bem abertos e com seu rosto inclinado para os retos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus, como servos e servas de Deus, temos que nos prostrar mais e mais aos pés do Senhor, porque irá vir aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um conserto, não só com a vida dos ímpios, mas também com as nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele não vai castigar